Olá, estamos de volta, finalizaram aí a transmissão, vamos esperar todo mundo voltar aí. Acho que alguém apertou o botão vermelhinho aí, mas está tranquilo. Todo mundo voltando, olha ele aí. Olha ele aí. Tá me ouvindo bem? Tem que ativar o seu microfone. Tem que ativar o microfone, eu acho. Tá ativado? Não, tá sem microfone. Agora sim, tá ativado. Tudo bem? Como é que tá? Aí, apareceu. Agora, assim, Eu quero tá ativado. Tudo bem? Um tostão da sua voz. Eu ia fazer um suspense aqui, falar que o helicóptero estava pousando, né, para te anunciar e tudo e tal. Você já apareceu, já fez um spoiler, né? Aí já não. Deu esperar o Barrinha carregar. O pessoal também está se logando, porque finalizaram a sessão. Eu vou subir aqui os slides. E aí, tudo bem com você? Tá bom, então. Tudo, graças a Deus. É que o trânsito estava bom por conta da quarentena, aí o helicóptero pousou mais rápido. E por que o senhor não está de headphone, hein, o seu Roosevelt? Cadê o seu headphone? O seu Roosevelt? Cadê o... Tá aqui. Fala, pai. Fala, pai. O Roosevelt, tá dando um delay aí no seu som, acho. No vídeo, né? Fala aí agora. É porque eu estou subindo a apresentação. Ele está influenciando. Eu estou fazendo upload. Rafael Baltresca, para quem não sabe, eu caí, né? Falaram, mas falou que você é hipnólogo. Para quem não sabe, é do mundo corporativo, que você é mentor, que você fez o maior evento de hipnose que o Brasil já viu, chamado Hypnofactor. Você não falou nada disso. Cara, tá muito estranho, porque o Barrinha não fala... falei nada, não. Subi aqui, eu deixei para você fazer a apresentação dele. Ô, Barra, só para entender, isso aqui que tá rolando é meio que backstage, né? Ou o pessoal já tá vendo tudo isso? Já tá tudo ao vivo? Tá vendo? Porque o Russo, ele gosta de... Já tá no ar aqui. Tá no ar. Aí que é bom. Então tá bom. Tá tudo certo. Já está no ar. Já temos aqui espectadores. Ó, preparei até minha canequinha aqui personalizada. Que alegria estar com essas duas feras aí do evento brasileiro e mundial, né? Roosevelt Feitosa e Carlos Eduardo Barrinha. Ai. Ô, Rafa, Oi. O que você preparou para a gente hoje? É um conteúdo exclusivo? Essa palestra foi... A primeira vez que eu vou fazer vai ser hoje, vai ser agora. Nunca fiz antes. Tá, para quem tá aqui do mundo corporativo, não é propaganda, é, na verdade, a indicação de alguém que trabalha no mercado de eventos e conhece muito bem o conteúdo que o Rafael Baltresca pode levar. Se você quer fazer uma palestra impactante para a tua equipe durante uma convenção, esse é o cara. Eu recomendo e tenho certeza que a sua equipe vai realmente tomar um baque de conteúdo e vai virar a chavinha aqui da cabeça. Então... A gente... Bom, você sabe que normalmente eu faço a palestra com demonstração de hipnose, né? Mas no online é um pouco, digamos assim, mais difícil, né? Então eu não vou ter a parte mão na massa. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha palestra e eu usei aí 10, 20% do conteúdo que eu já tinha e coloquei para vocês mais 80% de coisa nova. Então isso aqui é pela consideração, pela amizade, pelo respeito e pelo amor que eu tenho a essas duas pessoas, né, que estão aí na moderação. Mas realmente é um tema que eu ando pensando bastante tempo nele.
é um tema que eu venho estudando há bastante tempo, e eu acho que esse momento que o Brasil está vivendo, ele é um momento, para mim, ele é um momento que chama esse tema. Né? Eu vou falar daqui a pouco o que é, eu vou explicar para vocês, mas eu creio que esse é o momento que a gente tem que olhar para isso com olhos serenos e repensar tudo isso, porque na bonança é difícil a gente repensar, né? Quando está tudo muito bem, tudo muito legal, a gente está curtindo, a gente está se divertindo, a gente está produzindo, a gente está faturando e está tudo legal. A crise, ela oferece isso para a gente pare e repense, né? Então, eu penso que é um tema que vai ajudar bastante quem quer sair dessa crise mais forte do que entrou. Muito legal. bem. Ainda tá carregando aqui, assim carregar. Enquanto você coloco aí na tela. Rafa, obrigado aí pela presença, pelo apoio. E muito obrigado mesmo, né? E obrigado por contribuir também com a recomendação de excelentes profissionais que têm participado aí ao longo do dia. Sabe que eu te considero aí como profissional, como amigo, né? Nos conhecemos no Hipnofacto e acredito que você tem muito ainda aí para dividir com a gente aí do conteúdo. Para quem não conhece o Rafael Baltresca, acho que não tem ninguém que não conheça, né? Hipnólogo, ilusionista, faz trabalho corporativo em grandes empresas, né? Já foi aí no Jô, né? Já foi lá no Silvio Santos, tem bastante bagagem aí e uma história sensacional. Deixa eu ver aqui se já carregou. Carregando ainda. Tá bom. Muito legal esse. Depois eu quero assistir todas as palestras de novo, né? Hoje eu fiquei fazendo as tarefas do lar e aí eu não pude estar com vocês nas outras palestras, mas depois eu quero assistir. Tem muita gente legal. Hoje eu assisti ao pedacinho final da moça que estava com a gente. Muito legal a palestra dela, da Ingridion, né? Muito legal. Uhum. E quem esteve com a gente hoje? O Gui, né? O Gui esteve aí com a gente, viu um pedacinho da palestra dele também. Quem mais? O Kelvin, o Sandro Magaldi, né? O Leandro Bueno deu um show aqui de contabilidade aqui, fez 3 apresentações e uma só. Ele pegou o tempo dele e dividiu em 3 apresentações, né? E teve o Kelvin também, logo cedo, o Isaac, foi bem legal também. Muito bom mesmo. Leandro Bueno, tem muito mais. Está com a gente e que a gente precisa levar para dentro da sua casa, para você que está aí assistindo no conforto do seu sofá, é o grupo Dando Sopa. Galera, a gente adotou o grupo Dando Sopa e a gente vai falar o tempo todo, porque você, mesmo que não seja o grupo Dando Sopa, acho que hoje em dia todo mundo tem que fazer alguma coisa por alguém, e a gente vai falar do grupo Dando Sopa, que é o nosso adotado aqui. Todas as quintas-feiras eles fazem ações na rua, o objetivo é levar um pouco mais de dignidade para os moradores de rua, eles aceitam doação de alimento, de roupa, de tempo, de papo, como eles mesmos dizem, às vezes uma simples conversa com uma dessas pessoas muda tudo, dá um novo direcionamento, cria uma nova expectativa, e se você puder, acesse lá no Instagram deles, @grupo Dando Sopa, vou escrever aqui no chat de novo, e a gente vai estar o tempo todo falando e martelando nessa ideia, porque o objetivo não é só levar o conteúdo para vocês aqui no Sofá TV, mas também poder ajudar de uma outra forma pessoas que necessitam todos os dias de uma ajuda. Beleza? E aí, Roosevelt? Tá carregando, vou esperar mais alguns segundos aqui. Caso contrário, eu vou compartilhar na tela aqui, a gente faz um outro caminho que também funciona. Bom, quando tiver ok, você me chama, tá? Vou estar por aqui. Beleza. E você que está aí? Eu queria que você pudesse, se você que está assistindo, que assistiu no período da manhã, que está assistindo no período da tarde,
Deixa seu comentário para a gente, afinal a gente criou esse projeto e gostaria muito do seu feedback. Nós vamos repetir esse projeto, vão existir outras edições, e o que a gente pede para você? Colabora, joga temas aí na tela, diz para a gente o que você gostaria de ver no conteúdo do Sofá TV, que a gente vai atrás, a gente vai buscar e vai proporcionar isso aqui para você. E divulga, ó, você que está aí agora, que está conectado online, entra lá no Instagram, faz uma fotinho aqui da tela do computador, faz um videozinho e compartilha @SofáTV, que vai ajudar muito a gente, que vai espalhar esse conceito de levar conteúdo para dentro da sua casa, de fazer você evoluir. Então, com certeza, é uma forma de você retribuir, ajudar a gente aí a levar esse processo, esse projeto mais adiante. Então, faz isso agora, ó. Tira um print, vai lá, Instagram, Facebook, tô no Sofá TV, você está em casa assistindo televisão, tá perdendo. Opa, está acontecendo algo. Aê, chegamos. Fala, Wellington Rubinho. Carregou? Carregou. Carregou, vai. Senhoras e senhores, com vocês, no Sofá TV, no conforto da sua casa, Rafael Baltresca. Acho que tem que ativar o áudio. Vamos lá, então. Não está vindo o áudio. Vamos lá. Roosevelt, tá me ouvindo? Alô, alô? Tô ouvindo. Deixa eu só carregar a tela aqui. Legal. Dá para colocar em tela cheia, Roosevelt? Dá, aí vai perder, porque na verdade ele compartilha a minha tela, né? Ainda não consegui carregar aqui, ele vai perder, eu consigo colocar em tela cheia, mas vai perder a sua imagem. Entendi. Como é que eu faço, então? É que eu não estou vendo a apresentação, mas para mim tudo bem. O jeito que você falar, eu faço. Tudo certo. O Barrinha, ele apresenta e sai correndo, né? Não. Ele dá zoom por conta a produção me apontou aqui no ponto, tá ok, vai entrar a apresentação. Eu liberei câmera 2, fiz a apresentação, pô. Ele não tá fazendo upload aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vamos fazer assim, esquece a apresentação, esquece o PPT, eu faço no Gogó, tá bom? Pode esquecer, não precisa. Bora. Então, vou apresentar. Atenção, câmera 2, close, 3, 2, 1, no ar. Senhoras e senhores, com vocês, Rafael Baltresca. Aproveita. Muito bem, então, vamos lá, então. Primeiramente, ótima tarde a todos. Meu nome é Rafael Baltresca. Eu sou aqui de São Paulo, né, para o mundo. Então, primeiro, eu quero saber se está dando para ouvir bem, estão me vendo bem. Dá um ok aí, Roosevelt. Tá tudo legal? Posso mandar a bala? Tá. Tranquilo. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu trouxe uma palestra para vocês. Eu chamo de mentalidade antifrágil. Mentalidade antifrágil. Tinha toda uma apresentação, não deu certo, não entrou, mas tudo bem. Isso, vocês vão ver que faz todo sentido quando a gente tem uma forma de pensar e de agir antifrágil, tá? Então, eu vou falar para vocês os aspectos conscientes e subconscientes de tudo isso. Deixa eu anotar aqui que a gente está começando às 4h14, só para eu não me perder no tempo. E beleza. Vamos lá, então. Bom, por que, né, mentalidade antifrágil e por que eu escolhi esse tema para vocês?
A gente está vivendo um momento aqui no Brasil e no mundo que a gente vê uma coisa eminente, que quem joga o jogo do sucesso, quem joga o jogo da vida, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a saúde, não é relacionamentos. Quem joga o jogo é a nossa mente. A nossa mente joga esse jogo chamado vida. Porque se você tem uma mente estruturada, uma mente antifrágil, se você tem uma mente forte, quando você passa por adversidades, quando você passa por momentos extremos, momentos complicados, a mente dá um jeito de melhorar. Então, a pessoa que tem uma mente forte e tem problemas financeiros, é questão de tempo somente questão de tempo, para que esteja tudo legal de novo. Se essa pessoa está com problema de saúde, mas com uma mente forte, é questão de tempo também, para que ela melhore numa progressão muito mais rápida. O contrário é verdadeiro também. Uma pessoa que não tem uma mente forte, uma mente antifrágil, essa pessoa, ela está, digamos assim, fadada ao tempo. Porque mesmo que esteja tudo bem com a parte financeira, com a parte de saúde, mas com uma mente não adequada, ao longo do tempo, os problemas começam a aparecer. Então eu acredito que a gente entender que quem joga o jogo da nossa vida é a nossa mente, é o primeiro passo, tá? É a nossa mente que, ao longo da história, vai ajudar a gente ir para cima, vai ajudar a gente dar pause no que precisa ser feito e assim por diante. Então, nesse bate-papo com vocês, aqui nesse Sofá TV, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses aspectos conscientes e subconscientes da nossa mente. Deixa eu começar, então, a falar sobre a parte subconsciente, né? O que é subconsciente? Eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, eu tenho uma escola, junto com o Fernando Colella, de uma escola de hipnoterapia, a Bravo Hipnose. E nessa escola a gente forma profissionais, tá, para trabalharem com hipnose. E é muito interessante você entender esse modelo, né? Aí na tela está uma espécie de um iceberg, né? Que explica um pouquinho como é que funciona a nossa mente. Então vamos lá, para introduzir, o que é consciente, o que é subconsciente, o que é inconsciente? Nós hipnólogos, a gente divide a mente nessas três instâncias: consciente, subconsciente e inconsciente. Tá? O inconsciente, vamos deixar de lado um pouquinho, é a parte da nossa mente que é responsável por respiração, por regulação de temperatura. O inconsciente é responsável por uma parte da nossa vida que a gente não tem controle direto, mas é muito importante para manter-nos vivos. A gente vai discutir hoje o consciente e o subconsciente. Você que está comigo aí, assistindo ao Sofá TV, faz assim, ó. Abre e fecha sua mão direita 3 vezes. Bem rápido. 1, 2, 3. Beleza. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Deixa tudo ok aí. Estou com o Roosevelt aqui no Zap. Então, Roosevelt, qualquer coisa, fala aqui que a gente ajusta. Você que abriu e fechou a mão 3 vezes, você fez isso por conta do seu consciente, tá? Quem deu a instrução foi o seu consciente. E foi simples, foi rápido, foi fácil. Você pensou, agiu, tudo certo. Agora vamos fazer o seguinte, ao invés de abrir e fechar a mão, quando eu falar já, eu quero que você que está me vendo mude um hábito seu. Tá bom? Eu vou falar já, e você vai mudar um hábito. Então você vai deixar de fumar, ou você vai começar a fazer academia, exercício físico, boa, tá? Ou você vai mudar um hábito qualquer seu, tá bom? Quando eu falar já, você muda esse hábito. Vai parar de beber, vai parar de fumar, beleza? Você muda esse hábito. 1, 2, 3 e já. E aí? Não mudou, né? Não mudou. Ninguém mudou. Porque hábitos como vícios, hábitos como exercício físico, hábito da leitura, os nossos hábitos, eles não são regidos pela nossa parte consciente. Não é a sua parte consciente que faz você ir mudar um hábito ou mudar um valor ou uma crença.
está em uma outra instância. E essa outra instância a gente chama de subconsciente. Então imagine que nessa parte consciência, que eu vou representar pela parte pequena desse iceberg, ok? Pequena, é o seu consciente, e lá embaixo tem uma massa, e essa massa responsável por seus valores, suas crenças, seus hábitos, tá? Suas fobias, suas frustrações, tá tudo nesse seu subconsciente. Então, para a gente começar a falar sobre mentalidade, a gente tem que entender isso, que nós tem uma parte da gente, tem uma grande parte chamada consciente, e uma outra, essa sim, que é a parte mais forte, é chamada de subconsciente. Agora, deixa eu te mostrar o poder desse subconsciente, só para você ter uma ideia da grandeza de tudo isso. Quer ver? Faça esse exercício mental agora. Pensa comigo. Se eu puser aí na sua frente agora um peso, tá, de 200 quilos, imagina isso, tá? 200 quilos, eu coloco à sua frente. Eu quero saber o seguinte, você é capaz de levantar 200 quilos? Sim ou não? Dá uma pensada aí, fala para mim. Se eu puser 200 quilos na sua frente. Ó, Roosevelt, tô te falando no Zap, tá? Se liga no Zap pra gente fazer o nosso VaptVupt, porque eu acho que aqui eu não tenho controle do... Ah, tenho, beleza. Ih, tenho. Opa, deixa comigo, o controle é nosso. Ah, tá aqui. E aí? E aí? Levanta ou não levanta? 200 quilos. Quem que levanta, hein? Quando eu pergunto isso nas minhas apresentações, às vezes eu estou entre amigos, se 1% fala que sim, é muita gente. Normalmente as pessoas falam, não levanta, é muita coisa, pô, não estou em forma. Vamos fazer um exercício simples, então. Bem simples. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche, por alguns instantes só. Fica aí só com fone de ouvido. Eu vou contar uma historinha para você, tá bom? Feche os olhos. Imagine que você chegou em casa e a pessoa que você mais ama, que pode ser seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seus avós, imagina uma pessoa que você ama muito, está gritando o seu nome, porque essa pessoa aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, ela está bem, mas sofreu um acidente, e ela está embaixo de um portão que pesa 200 quilos. Minha pergunta é, essa pessoa que você mais ama está embaixo desse portão que pesa 200 quilos. Pode abrir os olhos. A pergunta é, você levantaria 200 quilos? E aí? Levantaria, né? Levantaria. Quando eu pergunto agora, a maioria das pessoas diz assim, eu levantaria. Pelo meu filho, né? Pela minha esposa, pelo meu esposo, eu levantaria até mais. Sabe o que significa isso? Claro que dessa vez teve um propósito, né? Dessa vez teve amor, teve uma intenção, teve uma super motivação, mas tem uma coisa que pouca gente percebe, que desde o começo da pergunta, você levantava esses 200 quilos. Sempre levantou. Só que o que você não tinha ainda era uma chave, né? Uma simples chave que acessasse isso em você. Então esse poder, vou chamar que é o poder do seu subconsciente, né? Ele é um baita de um poder. Ponto 2. Você sempre teve esse poder, mas talvez você não tivesse tido ainda a chave, né? Para poder acessar tudo isso. Quando eu falo de levantar peso, você pode usar uma outra imagem, né? Imagina, por exemplo, falar em público. Para muita gente, ou a maioria das pessoas, falar em público é esse portão de 200 quilos. É esse portão. Fala na frente de 300 pessoas, ou até assim, falar para uma câmera, com centenas de pessoas assistindo. Para muita gente, isso é morte, é mortal. Então, da mesma forma que você não consegue, ou pensava que não conseguia levantar um portão de 200 quilos, e quando eu te dei a sua chave, que foi a pessoa que você ama, na hora você acessa aquilo e fala, eu posso. Quando a gente fala de falar em público, é a mesma coisa. A mesma coisa. Também é um portão que eu tenho certeza que você consegue levantar, mas talvez ainda não conheça como, não saiba a chave. A mesma coisa para
para aprender um idioma, japonês, espanhol, francês, chinês, a mesma coisa. Você tem toda a capacidade, você não nasceu sem essa capacidade, mas talvez ainda você não tenha tido uma chave para desbloquear isso. Na crise que a gente está vivendo agora, né, nesse momento aqui de crises e oportunidades que o Brasil está vivendo, é a mesma coisa. Muita gente, mas muita gente, está lidando com crenças como eu não posso, eu não consigo, meu negócio está falido, não tenho o que fazer. Passa logo, crise, que é a pior situação, né? A pior é tentar voltar a um momento que as coisas estavam bem. Muita gente fala, quando é que vai voltarem a ser como antes? Nunca, nunca mais. Porque crer que a gente consiga voltar é a mesma coisa de você estar nadando numa piscina, todo molhado, e tentar se enxugar para ficar como você estava antes, sequinho. É impossível. Você está na piscina, amigo. Você está na piscina. É hora de aprender novas habilidades, aprender a boiar, aprender a nadar, o que for. Mas se enxugar dentro da piscina não dá mais. Então, quando eu falo que a gente tem capacidades, porque a gente nasceu com essas capacidades. Falar um idioma novo, falar em público, vencer esse momento que a gente está vivendo agora. O ponto é, será que a gente tem a chave para acessar esse subconsciente? Agora, como que eu posso ser tão assertivo, né? Como que eu posso ser tão assertivo em relação a isso? Sem conhecer você. Olha só, eu estou aqui à frente do meu celular, né? Olhando para uma tela, sem ao menos saber quem são as pessoas que estão do outro lado. E mesmo assim, eu consigo afirmar que sim. Sabe por quê? Porque você já teve essa idade aí. Já teve essa idade dessa menininha de poucos meses? Talvez nem um ano. E sabe o que acontece quando você nasceu? Deixa eu te contar uma coisinha. Não sei se já te falaram isso. Nós nascemos com apenas e tão somente 2 medos. Só 2. Tá? Quando a criança nasce, o recém-nascido, ele só tem 2 medos. E não mais do que 2 medos. O primeiro medo é o medo de cair. Tá? Se você pega um bebezinho e faz assim, como se ele fosse cair, você vai notar que ele tenta se agarrar, ele chora, é desconfortável essa sensação do cair. O segundo medo é o medo de barulho alto. Então, se você bate na mesa, se a porta bate, se cai alguma coisa no chão, se quebra um copo, na hora ele se assusta e chora. Então, o medo de barulho alto e o medo de cair são os 2 únicos medos que a gente nasceu. Esses medos, eles são natos, são inatos, a gente nasce com eles. Agora, olha que interessante. Todos os outros medos que te bloqueiam, medo de falar em público, medo de barata, medo de elevador, medo de dar errado na vida, e aí você não começa um projeto, medo de dar certo também, como é que os outros vão olhar, como é que seus pais, medos e medos e medos que bloqueiam a gente, eles são aprendidos. Então, começando a criar uma mentalidade antifrágil, uma dos conceitos, eu vou chamar isso de mindset, quer dizer, uma das formas de pensar é essa. Se eu aprendi a ter esses medos, se eu aprendi a ter essas limitações, eu posso desaprender. Existem formas de você desaprender. Mas não adianta pensar nas formas, não adianta você me perguntar, como é que eu faço para desaprender isso? Agora não é o momento. O passo 0, é você ter a ciência e a crença que você pode tanto aprender novos, como desaprender o que você já sabe. Pensa um pouco nisso. Esse é o ponto 0, o ponto principal. Assim como a gente aprendeu, a gente pode desaprender. E aí a gente vai dar mais um passo agora. Você viu que no começo da palestra, né, desse bate-papo, eu coloquei esse título, né? Mentalidade antifrágil. Os aspectos conscientes e subconscientes. Agora, o que é antifrágil, hein? O que será, né? O que é essa coisa de antifrágil? Será que isso aí é alguma invenção minha? Será que isso Quando eu vi isso pela primeira vez, acho que faz uns 4 anos, ou 5,
eu vi que um amigo e hoje um mentor meu, chamado Luiz Fernando Roxo, ele estava dando uma aula sobre isso na internet, e eu ficava me perguntando, mas o que é isso, né? Que conceito mais estranho. A antifragilidade é um conceito criado por um libanês, tá? Um primo, eu também tenho descendência libanesa, então ele é meu primo, chamado Nassim Nicholas Taleb. O Nassim Taleb, ele é nosso contemporâneo, tá? Então essa foto, uma foto super atual dele. E o Nassim Taleb, ele criou esse conceito de antifragilidade. Quando eu comecei a palestra, eu falei que eu fui buscar um tema muito propício, né, para o momento que a gente está vivendo agora. Eu vou falar para vocês porque eu creio que a gente tenha que pensar nisso. Simplesmente porque essa crise, ela está, além de tudo que está acontecendo, né, esse momento, quarentena, coronavírus, pessoas doentes, empresas quebradas, está mostrando para a gente como nós estamos frágeis. Como nós estamos frágeis. As empresas, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas também, né? O sistema de saúde, não nacional, mas a maioria dos países, mas vamos focar no Brasil, já se mostrou frágil, tá? Nem começou a coisa, já não está aguentando, já tem que construir novos hospitais, novos atendimentos, novas pessoas, etc. Já se mostrou frágil. O nosso sistema econômico já se mostrou frágil, tá? Principalmente o da pessoa física, que depois de, a gente está o quê? Há um mês aí de coronavírus, já tem empresas fechando, não fechando porque foram obrigadas a fechar. Além disso, fechando porque já quebraram. Tá? Eu tenho amigos que a gente conversa o tempo todo que falaram para mim, quebrei. Mas como você quebrou? Faz um mês. Quebrei. Então, na verdade, o que está quebrando é muito mais do que o evento, tá? Mas ele está mostrando nossas fragilidades. Pessoas que já estavam com problemas, pessoas que já estavam frágeis, estão aparecendo agora. Empresas que já estavam frágeis estão se mostrando agora. Então, o problema não é do evento em si, mas da preparação e da exposição ao evento. Vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente. Então, o Nassim Taleb, ele criou o conceito do antifrágil. Beleza? Agora, o que é antifrágil? Para entender o que é antifrágil, vamos começar pelo básico, que é frágil. E frágil você sabe o que é, não sabe? Frágil você sabe. Um copo de cristal é frágil. Você dá um petelequinho nele, ó, pim, ele estoura. Ó. Isso aqui, esse copinho que eu tenho, desse cafezinho que eu acabei de tomar, em homenagem a vocês, é frágil. Ele é super frágil. Se eu solto ele aqui numa altura de 10, 20 centímetros, ele quebra. Um castelo de cartas é frágil. Um castelo de areia é frágil. Então, frágil, basicamente, é um organismo, tá? Que pode ser qualquer tipo de organismo, vivo ou não vivo, mas um organismo que, pelo mínimo esforço externo, uma mínima ação externa, o organismo ele vai à ruína. Isso é algo frágil, tá bom? E frágil você já sabia o que era. Olhe quantas empresas, olhe quantas pessoas estão frágeis. 15, 20 dias de coronavírus, já estão fechando as portas, já estão desesperadas. Olha quantas e quantas pessoas não estão frágeis emocionalmente. Emocionalmente. Ficou 20 dias dentro de casa, 20 dias com a família, já está começando a esboçar depressão, estresse, angústia. Olha quantas famílias que já estavam fragilizadas, né? Que não conseguem ficar juntas aí, pais que não conseguem ficar com o filho 6 horas do dia, mães desesperadas, porque o filho sempre ia para a creche, sempre ficava na escolinha, a mãe não era obrigada a lidar com situações dentro de casa, que agora está sendo. Então, pessoas, casais, empresas, vidas, pessoas físicas e pessoas jurídicas estão se mostrando frágeis agora, porque uma ação externa rompe e leva esse organismo à ruína. Agora, o que é o contrário de frágil, hein? Isso eu queria ler aqui nos comentários. Vamos ver se eu me dou bem. Vamos lá, ó, o Valdeni já escreveu,
Para que você... Ó, a Josiane está escrevendo. Everton, meu irmão, Everton Gonzaga, um beijo para você. Galera, o que vocês acham, hein? Acham o que é o contrário de frágil? O que normalmente é? Se vocês puderem escrever aqui, deixa eu ver se é rápido, se é vapt-vupt. Quando eu pergunto isso entre amigos, né, ou em alguns treinamentos, a maioria das vezes vem a seguinte resposta. O contrário de frágil é forte, é robusto. Né? Você imagina aqui um copo frágil, o contrário é um copo de ferro, né? Um copo de concreto, ele é super, né, robusto, ele é forte, etc, etc. Bom, não é. Tá? A robustez, a fortaleza, não é o oposto de frágil. Não está no lado contrário da fragilidade, está no meio. Então, se você tiver aqui a fragilidade, a robustez está no meio. É melhor, mas ainda não é o ideal. O robusto, pega, por exemplo, uma pedra, tem a seguinte característica. Quando você tem ações externas, quando você tem eventos externos, o robusto não se modifica. Então, você pega uma pedra, como essa, por exemplo, você dá uma martelada, você joga para cima, você morde ela, você faz o que quiser. Depois de tudo isso, a pedra continua sendo pedra, tá bom? Isso é um organismo robusto. O antifrágil, ele vai além disso. E a minha provocação hoje, porque eu vou te provocar. A minha provocação é que você crie uma mente e comportamentos antifrágeis na sua vida. Essa vai ser minha provocação. O antifrágil, ele é diferente. Ele é demonstrado pelo Nassim Taleb, ele que gosta muito, né, de contar histórias, de usar metáforas. Ele, no livro dele, ele fala sobre esse bicho. Você está vendo aí? É um dragão, né, uma espécie de uma serpente misturada com um dragão, que na mitologia grega era chamado de Hidra. E a Hidra era um bicho que tinha uma peculiaridade muito interessante, que era a seguinte: quando cortavam uma cabeça da Hidra, duas serpentes, duas cabeças apareciam. Então, cortava uma, apareciam duas. Cortavam as duas, vinham 4. Então, cada cabeça cortada, aparecia mais 2. E a Hidra falava isso para os inimigos, falava isso para os oponentes: corte minha cabeça, corte minha cabeça. O antifrágil, ele tem essa característica. Quando ele toma uma porrada externa, ele melhora. Quando ele toma uma porrada de fora, ele muda. Ele não é robusto e permanece intacto. Não, ele é antifrágil. Quando tudo está degringolando num momento caótico, cataclísmico para o Everton que está na sala, nesse momento cataclísmico, o antifrágil ele melhora. Então, eu vou começar a dar um nó na sua mente agora. Eu vou dar um baita nó na sua mente. Quando a gente fala sobre mentalidade ou características antifrágeis, é a gente chegar em algo que parece utópico, mas quando você começa a estudar, você vê que é possível. É um utópico possível. Ser antifrágil significa: eu estou além de resistente, eu cresço. Então, por exemplo, as empresas antifrágeis, nessa crise, estão faturando e crescendo muito mais do que no tempo de bonança, ou pelo menos crescendo igual. Nessa crise, pessoas antifrágeis, olha que interessante isso, estão ok, está tudo certo. Estão em casa, estão com os filhos, estão melhores como pessoas, melhores como profissionais e até melhores financeiramente. Não é de dar nó nisso? Porque a grande verdade é que a gente é acostumado com um modelo assim, olha. Esse é o modelo que a gente é acostumado, tá? Que a gente aprende. Coloquei até a figura do Taleb aí no fundo, para vocês verem como ele vai distorcer esse modelo. No eixo Y e no eixo X, você pode pôr o que você quiser, tá bom? Vamos imaginar que no eixo X, nesse eixo horizontal, você tem a economia, tá bom? E no eixo Y, o eixo vertical, você tem a saúde da sua empresa. Normalmente, uma empresa, ela se comporta assim, do jeito que você está vendo. Se a economia melhora, ou seja, se ela anda para a direita,
não é? Olha só, a sua empresa melhora, as finanças melhoram, o lucro melhora, o seu relacionamento com clientes, com fornecedores, em casa é tudo lindo, você faz mais churrascos, você está sempre mais feliz, e olha que legal, hein? Economia melhorou, tudo melhorou, eu estou muito mais feliz, estou mais saudável, eu sou uma pessoa feliz. É assim que acontece nesse quadrante. Só que tem outro lado também, que a gente está vivendo agora. Quando a economia abaixa, quando a economia vai para a lama, quando a economia regride, quando acontece esse caos que a gente está vivendo agora, o contrário também acontece. A empresa vai lá para baixo, as finanças pioram, tenho que mandar a gente embora, e aí está tudo ruim. Porque antes eu tinha lucro, agora eu tenho prejuízo, meu relacionamento com meus sócios, ele fica ruim, relacionamento com a minha família fica ruim, com meus amigos, eu não quero nem saber de amizade, porque eu só penso nisso, e aí minha vida como um todo, ela também vai para o buraco. Ou você pode mudar esse eixo, né? Pode pensar o que você quiser. Por exemplo, quando minha saúde melhora, tudo melhora. Ou quando, sei lá, quando a minha saúde mental melhora, tudo melhora. Quando a saúde mental piora, tudo piora. Então, esse gráfico, né, que é um modelo aí cartesiano da gente explicar alguma coisa, apenas um modelo, ele mostra como é normalmente a nossa vida. É assim, e é isso que o Brasil está vivendo hoje. Né? Há um mês e pouco, a economia estava incrível, a Bolsa de Valores estava nas nuvens, todo mundo estava feliz, as empresas estavam vendendo e estava tudo certo. Olha o que aconteceu hoje. Tivemos aí uma volta, né, um derretimento econômico mundial e muitas pessoas, pelo menos as mais frágeis, estão nessa situação abaixo do zero ou até mais nesse eixo Y. O que o Taleb propõe é isso, é este gráfico. Este gráfico e essa parábola, né, convexa é o modelo que o Taleb propõe. E aí eu quero que você lembre-se muito do começo da palestra, quando eu falei para você, sabe, do portão. Lembra que eu falei? Eu falei do portão para você e você disse, eu não consigo carregar, não consigo levantar. Aí eu te dei um ótimo motivo, você falou, agora sim, agora eu consigo. Né? Sabe, não falei isso no começo? Mesma coisa. Eu vou te mostrar vou te mostrar agora um modelo que é possível que você fale, acho que isso é impossível, mas acredite, é possível. Talvez você não tenha tido a chave ainda, Talvez você não tenha tido o motivo suficiente para entender isso, mas essa hora da gente cutucar e criar cenários para que isso faça sentido. O que é isso aí? Essa parábola convexa é o modelo da antifragilidade do Nassim Taleb. Ou seja, dá uma olhadinha no eixo horizontal. Dá uma olhadinha nisso. Quando tudo vai bem, o que acontece com a curva? Sobe, é bom. E quando tudo vai mal, você vai para a esquerda, olha o que acontece com a curva, ela sobe também. Então, essa parábola, uma parábola convexa, é o modelo da antifragilidade que a gente vai buscar. Agora, nossas ações podem ser de duas formas. Duas formas. Esta ou esta, que é a côncava. Então a gente vai analisar esses dois gráficos agora, tá bom? O convexo ou o côncavo. Quando a gente vê esses gráficos, a gente pode analisar muitas coisas, mas hoje eu vou analisar com vocês duas coisas, tá? Primeiramente, a gente entender essa curva. Essa curva que a gente quer, não é? Quando tudo vai bem, ótimo. Quando tudo vai mal, ótimo também. É possível isso? Sim, é possível. O que a gente não quer de jeito nenhum é essa curva aqui. Esse eu não quero nenhum, né? Quando as coisas vão para um lado, vão mal, do outro lado vão pior ainda. Eu não quero isso, não quero ser côncavo. Então vamos conversar um pouco sobre pensamentos convexos e pensamentos ou comportamentos convexos e comportamentos côncavos. A primeira coisa é entender essa curva, e a segunda coisa é você analisar uma coisa comigo. Dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra o seguinte, que
bem no meinho dele, eu perco. Você está vendo? Bem ali no meinho, eu estou perdendo. Estou abaixo, né, do eixo do zero em Y. Eu estou perdendo. Mas nas pontas eu ganho. Então, um modelo convexo, ele sugere o seguinte. É inteligente, e aí a gente vai começar a entrar em como se tornar antifrágil. Como se tornar antifrágil. Então, é inteligente perder, mas quando perder, perder pouquinho. Perder pouco. Olha o gráfico. Quando perde, perde pouco. E quando ganha, você ganha demais, você ganha muito. Isso é um modelo convexo. O côncavo é o contrário. Você ganha pouquinho, o seu ganho é limitado, mas a sua perda ela é ilimitada. Então, olha só o que aconteceu com muitas empresas nesse momento que a gente está vivendo agora. Estavam tendo ganhos recorrentes, ganhos limitados. Quando chega a crise, por essas empresas ou essas pessoas não serem antifrágeis, elas não são antifrágeis, elas estão muito frágeis. Elas entram nesse modelo côncavo. Quando perde, perde de uma vez só e perde levando à ruína. Novamente, modelos convexos, você pode perder. Só que sua perda é limitada. Dá uma olhadinha aí, na barriguinha de baixo. A perda é limitada e o ganho é infinito. Modelos côncavos. O ganho é limitado, só que a perda ela é muito grande e pode te levar à ruína. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês de, por exemplo, estruturas de pensamento ou comportamentos convexos. Tá bom? Quando você vai à academia todos os dias, quando você faz seu exercício, ele é convexo. Você perde seu tempo, você está lá, né? No começo, nem vem falar que é gostoso, porque ninguém gosta, quem está começando. Pô, você vai suar, você vai perder peso, você vai pegar peso, você vai suar, vai perder seu tempo, podia estar fazendo outras coisas, mas está lá na academia, você perde. Só que sua perda é limitada, ela é limitada, é só esse tempo. E lá na frente, o seu ganho vai ser muito maior daquilo que você perdeu. Como o meu mestre me ensinou, você perde de canequinha, mas você ganha de balde. Por exemplo, você na quarentena aí decide escrever um livro, tá? Escrever um livro. Então, todos os dias você para, você pensa, perde tempo, fica pensando, repensando, gasta energia. A perda ela é limitada. Ela é um limite, o máximo que você pode perder. Se tudo der errado, o que é, hein? Putz, não deu certo o livro. Mas olha o ganho que você vai ter. Ele é infinito. Escrevendo um livro, um ganho infinito. Então, de novo, você perde de canequinha, mas você ganha de balde. Tá? Ou então, por exemplo, um investimento que você faça. Você pega o seu dinheiro, você fala, olha, não vou investir tudo. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre dinheiro também. Vai falar, eu vou investir um pouquinho em algo muito arriscado, mas é só um pouquinho. É inteligente de se investir em algo arriscado, é um pouquinho só. Se você perde, você tem aquele limite. Mas se você investiu em algo que pode dar um grande retorno, você investiu pouco, o seu ganho pode ser absurdamente alto. Vamos olhar outra estrutura, a estrutura côncava. Imagina uma pessoa que sai para dirigir com o filho no colo. Está dirigindo, o paizão lá bonitão, com a mão para fora, com um filho de 1 ano e meio no colo. O que ele ganha com isso? Putz, o pessoal está vendo, ele está pagando de gatão, né? O filho dele está feliz com ele, tá tudo certo, tá tudo legal. Só que a perda pode ser brutal. Pode ser uma perda que leve o filho, ou ele, a família, à ruína. Então, sair com o filho no colo tem um ganho pequeno, um ganho limitado, mas a perda pode ser ilimitada. Pega um outro exemplo, quando você come tranqueiras, McDonald's, batata frita, refrigerante, porcaria. Quando você come porcaria, tá bom? Beleza. O seu ganho, ele é limitado.
é o momento gostoso, nossa, gordura, ó, delícia. Comer um brigadeiro, ele é limitado. Você tem um ganho de o quê? De algumas horas ou menos, talvez. É só aquele momento. Só que a perda a longo prazo, ela pode te levar à ruína. Comendo todos os dias um brigadeirinho e um milkshake e uma batata frita, em 5 ou 10 anos, sua saúde pode ir à ruína. Então, de novo, é uma estrutura côncava. Você ganha de canequinha, mas você pode perder de balde. E para terminar, acabei para falar sobre côncavo, né? Por exemplo, você fala, sabe de uma coisa? Essa quarentena aí, para que ficar acordando no horário que eu acordava antes? Eu vou dormir um pouco mais. Eu vou ficar na cama aqui, não vou fazer nada. Vou dormir 2 horas a mais todos os dias. A mesma coisa. Você ganha de canequinha, né? O que você ganhou? O seu ganho é limitado, mas sua perda, ela pode ser brutal. Você deixou de produzir, você deixou de pensar. Então, eu acho que agora deu para entender bem esse modelo côncavo, né? E o modelo convexo. E aí, eu vou terminar dando alguns dos ensinamentos, né, sobre como se tornar antifrágil. Primeira coisa, deixa eu passar aqui. Aqui, pronto. Primeira coisa, você identifique as suas fragilidades. Então, a partir de agora, seja uma espécie de um Sherlock Holmes, para começar a entender onde estão as suas fragilidades. De novo, no momento presente. Tá? Eu vou falar da minha vida, minha história para você. Eu sou palestrante comportamental. Eu sou palestrante que eu vou nas empresas, vou falar sobre mindset, vou falar sobre estruturas mentais, vou falar sobre produtividade, protagonismo e coisas similares. O meu negócio, eu tenho uma empresa, a gente tem hoje 4, 6, 7 pessoas envolvidas na minha empresa, 8 pessoas, a gente tem gente que depende da empresa para sobreviver. A gente tem 8 pessoas. Muito bem. Eu dependo de eventos ao vivo. Eu vou na empresa e eu faço palestras. E sempre eu perguntava para a equipe, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu perguntava para eles, e se amanhã a gente tiver que parar, hein? E se a gente não puder mais fazer palestras? Eu pergunto isso há anos para eles. Porque eu lembro de uma acho que foi a gripe aviária, aconteceu há algum tempo, que ficou um tempo, né, sem poder fazer eventos, né, com muita gente. Mas foi reduzido. E eu perguntei, e aí, quem vai fazer? Foi aí em 2014 que a gente começou a estudar, né, há 6 anos isso, o modelo online também. Então, quando vem essa crise para a gente, cai no colo, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque eu tinha entendido que uma das fragilidades que a minha empresa tinha, uma grande fragilidade, era o presencial. No momento que eu não puder mais estar presente, né, ou por conta, sei lá, eu fiquei velho e não posso mais, tenho 90 anos, não consigo ir, pode acontecer, ou então a gente não pode se reunir mais, pode acontecer, ou então acontece alguma coisa, a gente tem online. E nós estamos criando essa estrutura online há 6 anos já, nós temos mais de 4 ou 5 produtos online, e a gente já está atendendo para o público online há 6 anos. Então, quando eu identifico uma fragilidade minha, é o primeiro passo, porque o segundo passo é eliminar essa fragilidade. Segunda fragilidade, que a gente pensa muito na empresa, que acontece, hein? Se a gente não tem faturamento por 3 meses. É uma fragilidade isso? Pode acontecer qualquer coisa. Sei lá, dá um piripaque no mundo, a gente fica sem faturar por 3 meses, ou pela sazonalidade do negócio que existe, ou por conta de uma interrogação que a gente não sabe. Pô, também é uma fragilidade. Como que a gente elimina essa fragilidade? Tendo caixa. Pelo menos caixa de 6 a 12 meses. Esperando já algo que pode acontecer. Então, os 2 tópicos que eu quero que você anote, são 4 no total. Anote esses 2 para começar. Para se tornar antifrágil. Primeiro identifique fragilidades. Pode ser fragilidade financeira, pode ser fragilidade comportamental, pode ser fragilidade emocional. Se você é uma pessoa que não consegue discutir com alguém e já quer partir para a briga e já quer detonar tudo, você se vê uma pessoa frágil emocionalmente. Pode ser fragilidade financeira, pode ser fragilidade do modelo do negócio. Então, quais são as fragilidades?
Isso é um brainstorming que se faz sozinho e com a equipe. Pessoal, o que pode acontecer e arruinar o nosso negócio? Eu estou analisando o quê? Onde a minha empresa está trabalhando, ou a minha pessoa física, no modelo côncavo. O que pode acontecer e eu ir à ruína? E o segundo ponto é trabalhar para eliminar essas fragilidades. Note uma coisa, que ficar se preocupando em prever risco. Qual a probabilidade de que isso acontecer? Meu amigo, minha amiga, esquece. Ficar tentando prever risco é você acreditar numa mãe de Ná. É você acreditar que alguém tem uma bola de cristal. Ficar prevendo o risco pode ser uma grande fragilidade sua. Porque se alguém há um mês perguntasse para o outro qual a probabilidade de você ficar fechado durante 3 meses? Probabilidade muito baixa. 0. 3 meses? O mundo inteiro fechado. Nada, -1. Então, ficar adivinhando probabilidade não adianta para nada. O ponto é, anote essa frase também, você não pode prever o risco, mas você pode controlar como você está exposto ao risco. Entendeu? A sua exposição você controla, o risco você não controla. Então, o que é exposição ao risco? É essa curva, né? Esse gráfico de retorno, de payoff. Se tudo for bem, o que acontece? É o cenário otimista. Acontece isso, e você lista. E se tudo for mal? Não, mas qual a probabilidade? Eu não estou te perguntando qual a probabilidade, eu quero saber, e se tudo for mal, o que vai acontecer? Se você ficar parado 6 meses, eu estou falando isso com a equipe há 6 anos, que a gente conversa sobre isso, há 6 anos a gente fala sobre isso, quando a gente entrou no modelo online. Então o ponto é se perguntar, e se tudo for para o outro lado, sem querer saber se é provável ou não, eu vou estar preparado? Então qual a minha exposição a esse risco? Se a minha exposição for para cá e para lá, maravilha. Agora, se a minha exposição for só de um lado, eu perco o outro lado. Entendeu? Eu continuo frágil. Eu continuo aberto ao que vai acontecer com os outros. Eu não controlo. O mercado me controla. O mundo me controla. Eu não me controlo mais. Então, o passo 1 é identifique fragilidades. Passo 2, elimine fragilidades. Passo 3 é você criar um balanceamento de risco. Balanceamento de risco. O Taleb, nessa obra dele, O Antifrágil, ele ensina uma estrutura, né, um modo de pensar chamado de barbell. Barbell, em inglês, é peso de academia, tá? Sabe aquele pezinho de academia que você fica assim, ó? Tem uma bolinha de um lado, outra bolinha do outro? É isso é um barbell, tá? Em inglês, é uma barbell. Então, o que é a estrutura, né? Ou a técnica do barbell? Ele fala o seguinte: imagine que você tem um peso de academia, mas ao invés de ter 2 bolas de mesmos pesos, né? Uma de 2 quilos de um lado, outra de outro 2 quilos, imagina que uma tem 80 quilos e a outra tem 20 quilos. Imagina isso. 80 quilos e a outra, ou melhor, 80% está de um lado e 20% está do outro lado. Essa vai ser a estratégia barbell. 80% de um lado, 20% do outro. Beleza? Ok. Agora, 80% do quê? Do mais, do ultra, do super conservador. Então, Taleb diz, você tem que ser 80% super, hiper, mega conservador. É isso mesmo. Se eu estou falando de finanças e você tem, sei lá, 100 mil reais, 80 mil reais tem que estar no mais conservador possível. Né? Hoje seria um tesouro direto. Pronto. Você pega o tesouro Selic, né? O hiper conservador, não vai ganhar muito, vai ganhar inflação, quer dizer, no final das contas vai dar elas por elas, mas está super protegido. Tá? O risco aí praticamente não tem risco.
né? Se o Brasil quebra, o Brasil imprime moeda nova, imprime dinheiro. 80% está lá, no super, hiper, mega conservador. E 20% você vai colocar no que pode trazer o máximo de retorno. E certamente o que tem mais risco, mas muito risco. Então o Taleb diz assim, fuja do risco médio. No meio ali do barbell, né, como chama, do halter, né, não tem nada, ele fala, não tem que ter peso nenhum. E fuja do risco médio. Tenha 80% em super, hiper, mega conservador e 20% em algo muito arriscado, mas também que pode trazer um retorno muito grande. Pô, Valtresca, mas cara, muito arriscado, ela é mesmo lá. Mas o que acontece aquilo lá, der um problema, é o que aconteceu agora, né? Aconteceu agora. Você vê aí essa crise mundial, não é verdade? Crise. E se você tivesse apenas 20% em algo muito arriscado, vamos supor que desses 20 mil reais, já que a gente está falando de dinheiro, depois eu vou mudar para outros patamares, mas você colocou 80 mil reais no lugar, no conservador, e 20 mil no arriscado. E aí, putz, a economia quebrou, deu um crash mundial, daqueles 20 mil você perdeu 50%. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu tinha 20 mil, agora eu tenho 10 mil. E do lado do 80, continua 80. Então, dos 100 mil que você tinha, você tem agora 90 mil. Então, olha que inteligente que é essa estrutura barbell do Taleb. Se você arrisca tudo que você tem, você está correndo o risco da ruína. Se você arrisca tudo que você tem, você está correndo o risco da ruína. Se você arrisca apenas uma parte, você não vai ser levado à ruína. Porque se tudo der errado daquela parte, você ainda tem a parte conservadora. E melhor ainda, agora você vai me entender. Veja só os investidores antifrágeis que fizeram. Vamos voltar àquele exemplo dos 80 a 20? Ele tinha 80 mil em algo super conservador e 20 mil em algo super arriscado. Os 20 mil se tornaram 10 mil. Os 80 continuaram 80. Sabe o que ele faz? Ele pega 80, ele tem caixa, ele tem grana para pagar funcionário, ele tem caixa para continuar o negócio, talvez migrando para o online, e ele ainda tem grana para comprar os concorrentes dele. Porque nesse momento, quem é frágil está pedindo pelo amor de Deus. Está rebaixando tudo. Então eu falei numa esfera financeira. A gente pode falar numa outra esfera também. A gente pode falar, por exemplo, na que você quiser. Vai criar um negócio novo. Pronto, o negócio é super arriscado. Esse negócio não pode ser o seu todo. Esse negócio ele deve ser uma parte pequena do todo. Pô, mas eu vou colocar, é minha vida, eu vou colocar muita energia. Eu sei que é sua vida, mas e se der errado? Não, mas a probabilidade é muito pequena. Para com isso. Lembra que não dá para você saber se vai dar certo, se não dá. Dá para você se expor. Então, ao invés de você se expor 100%, você se expõe 20% e ainda mantém 80% em algo que é super conservador. Então, o Taleb, e aí ele, terminando, né? Primeiro, identifique fragilidades. Segundo, elimine fragilidades. Terceiro, faça um balanceamento inteligente de risco. Tá? Se você é empresário ou se você é pessoa física, não coloque todos os ovos na cesta, numa mesma cesta. Deixe 80 ou 90. O Taleb ele é ainda mais, entre aspas, bunda mole. E nessa bunda mole, né, que ele é, sendo super conservador, ele ainda fala 90%. Ele é um dos caras que tem mais resultados em momentos de crise. Porque quando o mundo acontece o que aconteceu agora, ele usa toda a parte conservadora para ainda comprar tudo que está mais barato. Então ele ainda fala 90%. Entenda isso. Você colocar tudo numa coisa só, você está se expondo ao risco de um jeito que pode te levar à ruína. E quarto, terminando, é você ter atitudes convexas. Então lembre-se, tudo que você for fazer a partir de hoje, pergunte-se, eu estou ganhando de canequinha, ganhando pouquinho, e posso perder de balde? Quer dizer, isso pode me levar à ruína?
Ou o contrário, eu estou perdendo de canequinha, mas eu posso ganhar de balde. Por exemplo, essa live, estou perdendo tempo, meu tempo, que eu podia ficar com a minha família, eu estou perdendo minha energia, por mais ser algo que eu amo, que eu adoro, que eu faço com tesão, com emoção, apesar de tudo isso, eu estou deixando de fazer outras coisas. Mas eu entendo que essa é uma atitude convexa, porque a minha perda, ela é limitada. Ok, é 1 hora da minha vida que eu estou aqui, dando energia, dando suor, dando trabalho, está tudo certo. Mas o ganho disso é ilimitado, é infinito. Alguma pessoa pode me ver, pode me contratar, alguma pessoa pode ver, pode mudar o negócio, pode mudar a vida dela, isso de uma forma indireta chega até mim depois. Um monte de coisa pode acontecer por conta disso, dessa exposição. Entenda, exponha-se a algo que você tem uma perda limitada, mas o seu ganho ele pode ser ilimitado. Correr risco é bom, corra riscos, corra muito risco, mas sempre aquele risco que não te leva à ruína. Porque correr risco de ruína é burrice, é imbecilidade, entendeu? Eu estou correndo um risco aqui, eu podia ter esquecido uma fala, né? Eu posso me enrolar, ok, eu estou correndo risco, mas esse risco não me leva à ruína. Quando eu estou no parapeito de um prédio de 20 andares, dando um mortal, esse risco é o imbecil, é o burro, porque esse é um risco que pode me levar à ruína. Então, sempre faço essa pergunta para você. Esse risco que eu estou correndo, essa minha exposição, está me fazendo perder um pouquinho, mas eu posso ganhar muito, minhas perdas são limitadas? Ou não? O contrário. Isso que eu estou fazendo está me dando a batata frita, o refrigerante, está me dando ganhos limitados, mas minha perda pode ser ilimitada, infinito. E fazendo esse balanceamento na nossa mente, nós vamos nos tornando antifrágeis. E aí pode vir porrada de todos os jeitos, tá tudo certo. Porque ainda a gente tem fôlego, a gente já não esperava, não previu, mas a gente já estava exposto da maneira correta, que a gente não sabia, mas caso viesse, nós já teríamos como nos proteger. Bom, 50 minutos, como meus mestres me pediram, né, e me deram tempo. Deixa eu... Barrinha, vou ser indelicado? Você pode desligar sua câmera só um pouquinho? Eu vou falar por quê. Porque ficou bem aqui em cima do BR. Ou então, se você puder ir lá para baixo. Aê, agora sim. Agora venha, Barrinha. Venha ao meu lado. Perfeito. Galera, muito obrigado, Barra. Espero que você tenha gostado e tenha sido útil aí para a sua audiência. Rafa, o que eu posso dizer é que a nossa curva aqui, com o seu conteúdo, com a sua presença, é de ganhos ilimitados, meu querido. Tenho certeza que todo mundo que assistiu um pouquinho, eu conheço muito bem esse cara, e você assistiu só um pedacinho do que ele pode levar em qualquer lugar que ele estiver participando. Só tenho a te agradecer, Rafa, e eu sei que você também tem um presente para a nossa turma aqui, é isso? É isso aí. Bom, eu deixei o último slide para dar esse presente. É um sorteio, tá? Eu tenho umas coisas bem legais online. Eu tenho alguns áudios de auto-hipnose, como eu disse, eu trabalho com hipnose para dormir bem. Tem um áudio que é bem legal para perder peso, para a pessoa, vamos dizer, né, se auto-influenciar para que tenha bons hábitos. E eu vou sortear, hoje é sábado, então segunda-feira vai ser feito sorteio. Para você participar, você deve entrar no meu Insta, que está aí, ó, Baltresca, beleza? E aí você pode pegar uma foto, ou a foto que eu falo aqui do evento do sofá, e você precisa comentar nessa foto. Eu quero que você deixe as suas impressões da minha palestra, se você gostou, se você não gostou, se isso te deu algum insight, tá bom? E para quem comentar, a gente vai sortear um presentão. O segundo recadinho, se eu puder, é o seguinte. A gente está fazendo umas lives diárias, uma maratona de lives, por conta de um curso de hipnose online que eu vou lançar no dia 9, tá? 9 de abril, vai ter o meu
terceiro lançamento desse curso. Como eu disse, né, eu tenho algumas iniciativas online, que é os Segredos da Hipnose. E são 10 lives que eu estou fazendo. Amanhã vai ser a live número 6, todas às 8 da manhã. E para entrar é muito fácil, é só entrar nesse link aqui, olha, segredosdahipnose.com.br, e aí tem um botãozão verde que você entra num grupo de WhatsApp, tá? E aí clica lá, entra para o grupo e a gente explica tudo para você. Rafael, eu vou colocar também o link aqui publicado no chat. Quem já quiser cortar caminho já pode clicar também e vai direcionar lá para o site. De forma mais rápida, beleza. Vai ficar registrado aqui para assistir depois. Perfeito, legal. Maravilha. Então, encerramos aqui a participação deste bloco, o bloco da tarde, com esse cara que, com certeza, já pelo que eu estou vendo de comentário, recebendo de WhatsApp e tudo mais, impactou totalmente. Rafa, meu querido, obrigado de coração, meu, o Roosevelt também, e obrigado, para quem não sabe, o Rafael Baltresca também foi um filtro dos conteúdos que nós tivemos aqui, ele indicou boa parte dos palestrantes que dentro do conceito dele trariam bom conteúdo. Então, Rafa, você é sócio da casa, metade do sofá é seu. Obrigado. Valeu, brother. Obrigado, Barrinha, Roosevelt, muito obrigado. Um grande abraço e parabéns pelo evento. Como eu disse antes, eu quero assistir as palestras depois com calma, hein? Beleza. Tranquilo, combinado. E o pessoal que está curtindo aí, vamos migrar agora para um outro bloco, é o bloco da noite. Vamos iniciar. Eu vou pedir para que vocês já se registrem lá na outra sessão. Eu vou finalizar essa aqui. Um grande abraço. E quem puder, entra lá já no Dando Sopa para colaborar com o grupo, hein, pessoal? Não se esqueçam. Grande abraço, obrigado, viu? Até daqui a pouco. Até uns segundinhos aí na próxima sessão. Obrigado, Baltresca. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.